Sem perca de tempo, livro de João, capítulo de número 3. João, capítulo 3. Verso 1, todos acharam? Pode acompanhar no telão. E diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém? Pai, quero te dar graça por esta noite, por esta oportunidade. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por me libertar, salvar, por ter morrido em meu lugar, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Pai, que nesta noite, Pai, nós viemos aqui desfrutar, Senhor, da tua palavra, Pai. Assim como o Senhor transmitiu ao meu coração, que eu possa também transmitir aos teus filhos, Pai, o que o Senhor revelou a mim, Pai. E saímos daqui, Senhor, impactados com a tua presença, com a tua graça, Pai, e com o teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Um texto muito conhecido, muito pregado, até mesmo por ser um capítulo onde contém um versículo-chave, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? 3,16. Mas o que o Senhor quis que eu falasse com vocês hoje é sobre o encontro que transforma. Aqui nós vamos ver a história desse homem chamado Nicodemos. De tanto ele ouvir falar de Jesus, ele preparou esta noite para se encontrar com Jesus. Falando de encontro, eu lendo, fui vendo, e Deus foi falando comigo algumas coisas referente a encontro. Nós acabamos de vir aí, né, do nosso encontro com Deus, onde nós tivemos um encontro maravilhoso. E é gostoso, é impactante, porque a gente vai lembrando das coisas que vai acontecendo, e aí a gente vai colocando no papel, né, eu trago meus rascunhos aqui, nem sempre sigo, mas está aqui. E eu comecei a me deparar que tem encontros que a pessoa ela vem até você. Assim como Jesus, ele preparou aquele momento para se encontrar com a mulher samaritana. Porque ele vai falar no capítulo 4, e era necessário passar por Samaria. Jesus, ele tinha preparado aquele encontro com aquela mulher. Então, este encontro é aquele que a pessoa vai até você. Jesus estava ali porque ele sabia que aquela mulher ia até aquele lugar. E tem um encontro que você vai até a pessoa, que foi o de Nicodemos. Ele foi até Jesus para encontrar Jesus. Mas tem um encontro que às vezes as pessoas te forçam a fazer. Sabe qual encontro é esse? Da mulher que foi pega em adultério. Ela não queria, ela não teve o prazer de escolher se ela iria encontrar ou não, mas ela foi pega numa situação de adultério, de pecado, e ela foi obrigada a ter um encontro. Imagina a cabeça daquela mulher. Pegaram ela fazendo algo errado e falaram: agora você é que nem nossos irmãos, eu tenho meia dúzia. Eu não, né, assim, que eu não fazia nada de errado, mas os mais velhos, tipo o pastor Ronaldo, assim,
Toda vez que fazia alguma coisa errada, nós falávamos, vou falar para a mãe. E era um encontro que ele não queria, mas a gente forçava. Ó, mãe, fez errado, fez bolinho de chuva, deixou encharcado embaixo da geladeira. Eita, Nardo. Aquela mulher, ela foi pega numa situação onde ela não queria. Porque naquele tempo da lei, se você fosse pego, aí você era exposto. Mas não, se você não ia passar batido, ela foi pega. E aí levaram ela. E aí estava quem lá? Jesus. Ele não marcou aquele encontro. Mas aquela mulher foi até levada até ele. E quando lançaram ela diante de Jesus, eu fico imaginando aquela mulher, assim como eu e você. Muitas das vezes nós não queremos ter um encontro com Jesus, porque nós não se achamos dignos de estar no mesmo ambiente que Ele, ou estar na presença dEle, ou receber o que Ele tem para nós. Imagina aquela mulher toda envergonhada, e aqueles homens lançaram ela e falaram assim, aí, fala para nós o que devemos fazer com ela. Porque na lei de Moisés, vai dizer que nós precisamos apredejá-la. Eu fico imaginando Jesus, pensando na cabeça deles assim, eles não sabem de nada. Eles acharam que ia trazer essa mulher para mim, para que ela fosse morta. Mal sabem eles, que quando alguém se encontra comigo, eu não tenho morte, eu tenho vida. E aí Jesus fala aquela frase que todos nós conhecemos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. De um a um foi saindo até o último, e ficou só ela e Jesus. Nem a mídia estava lá para tirar uma foto, fazer um story, não tinha ninguém. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala para ela, alguém te condenou? Não, nem eu te condenei. Então levanta-te, coloca de pé, vai e não peques mais. Porque quando nós temos um encontro, mesmo sem querer, teve esse último encontro aqui, teve uma pessoa lá, umas pessoas falaram assim, fui enganado, vim para cá enganado, mas quando chegou no domingo, falou, eu não queria nem ter saído de lá. Porque quando nós se encontramos com o Mestre, aquele o dono da vida, Ele não nos julga, Ele não nos aponta, Ele não tem pedra nas mãos para atacar, mas Ele tem braços estendidos para te abraçar, para te carregar no colo, para fazer um cafuné, para fazer um carinho e dizer, filho, o Pai te ama. Esse foi dos encontros. Mas e o da mulher samaritana? Que ela também não sabia que Jesus estava lá, mas Jesus foi até ela. Quantas vezes Jesus já foi até a mim, até você? E muitas das vezes deixamos passar despercebido. Às vezes nós estamos dirigindo, tem uma placa de caminhão na frente escrita, Jesus te ama. E aí você está no carro indignado, enraivado, bravo por causa do trânsito, já brigando com o homem do caminhão que está na tua frente, e fala assim, Deus nem me ama. E está uma placona escrita lá,
Jesus te ama. Aquela mulher, ela tinha vergonha da vida que ela vivia. Ela não se achava digna de buscar água no mesmo horário que as outras mulheres. Muitas das vezes eu e você, nós se escondemos de pessoas por causa que o nosso pecado, ele está exposto para todo mundo. E aí nós não se achamos dignos. E aí nós se escondemos, fugimos. E era isso que aquela mulher fazia. Ela fugia da presença das outras pessoas, porque ela tinha medo do apontamento, ela tinha medo do julgamento que as pessoas fariam contra ela. Mas tinha uma pessoa que ele não veio para julgar, ele veio para amar. E ele estava lá, e Jesus, ele é tão inteligente, que ele fala para os discípulos: vai para a cidade. Como nós conhecemos o histórico de cada um dos discípulos, se eles estivessem ali, o propósito na vida daquela mulher não seria cumprido. Porque quando as criancinhas tentaram se chegar até Jesus, eles queriam empatar. E aí Jesus até fala para eles: deixe vir a mim as criancinhas, que das tais é o reino dos céus. Imagina se os discípulos estivessem ali. Imagina se talvez aquela pessoa chata, que nem o apóstolo pregou. Ninguém gosta de ficar perto de pessoa chata. No curso aqui a apóstola fala também. Imagine aqueles chatos de plantão, e vindo aquela mulher tirar a água do poço, uma mulher samaritana, eles não iam deixar nem ela se aproximar de Jesus. Como nós costumamos dizer, tem pessoas que ela nem entra e nem quer deixar ninguém entrar. E aí Jesus, sendo inteligentíssimo, pediu para que eles fossem para a cidade. E aí ele está ali, a fonte de água viva. Se depara com uma mulher a qual ele marcou aquele encontro e começa um diálogo com ela. Aquela mulher, ela tinha tanta coisa dentro dela, tanto ressentimento, ela mesmo se julgava, ela mesmo não se perdoava, ela mesmo se acusava, que ela olha para Jesus e fala: como tu, sendo judeu, fala comigo, mulher samaritana? Tipo dizendo, você não pode falar comigo. Os meus ensinamentos dizem que você não pode falar comigo, você é judeu. Quantos de nós até viemos para a igreja, até levantamos a nossa mão para adorar, mas quando o Senhor quer nos usar, quer fazer de nós testemunhas vivas na terra, nós falamos: quem sou eu para que Deus possa me usar dessa maneira? E aí aquele diálogo, Jesus falando com aquela mulher, Jesus começa a quebrar as estruturas que tinha dentro dela, começa a haver uma cura interior dentro daquela mulher, e ela sai daquele lugar, não somente com água, uma água de um poço, mas ela sai daquele lugar, jorrando rios de águas vivas dentro dela, e aquela mulher se torna uma das maiores evangelistas que contém na Bíblia, porque ela foi testemunhar para a cidade onde ela morava: eu encontrei um,
Eu tive um encontro com uma pessoa que transformou, que me curou, que me sarou, que me restaurou. Eu tive encontro com a fonte de água viva verdadeira. E aquela mulher foi e se tornou esta evangelista. Com a primeira mulher, Jesus perdoa, faz com que ela também se perdoe. Com essa, ele cura a alma dela, destrói as estruturas que tinha nela. Mas nesse outro encontro de Nicodemos, o mestre da lei, alguém que conhecia muito da Torá, alguém que seguia a risco as 613 leis do judeu. Ele era uma pessoa diferenciada no meio dos judeus. Ele era alguém que ensinava, conhecia todo o Pentateuco, tinha ouvido falar de Jesus, tinha ouvido falar todas as histórias. Ele ensinava sobre quem era Jesus. Ele falava do Messias que ia vir. Ele falava do Rei dos Reis que ia retornar. Ele ensinava sobre o amor, sobre o perdão. Ele ensinava sobre um Deus que andava no deserto junto com o teu povo, que de dia ele colocava nuvem sobre eles e de noite uma coluna de fogo. Ele ensinava tudo isso. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, que este homem, filho de José e Maria, estava fazendo sinais e maravilhas por onde passava, esse homem teve a curiosidade de querer se encontrar com esse Jesus. De primeiro momento, talvez para confrontá-lo, para apontar o dedo na cara de Jesus e perguntar: quem é você? Mas quando este homem foi ter com Jesus, e ele começa dizendo: não, eu sei que quem faz esses sinais é porque Deus está com ele. Imagina ele falando, pregando para Jesus. Imagine ele colocando todo o seu conhecimento diante de Jesus ali, explicando o que significava isso, o que significava aquilo, o que significava aquilo outro para Jesus, e Jesus só assim, estou entendendo, prega mais, homem. Mas quando Jesus fala assim: agora é minha vez, posso falar? Pode. É necessário que você nasça de novo, da água e do Espírito. Ele mesmo não se conforma com isso, e ele fala para Jesus: mas como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Sabe o que Jesus estava querendo quebrar em Nicodemos? O que a igreja do século 21 tem mais feito e se firmado nisso: a religiosidade. Porque a igreja do século 21, ela quer dizer para você assim: você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que manter este padrão, você tem que fazer desse jeito para dar certo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Imagina na mente de Nicodemos, uma pessoa que falava de amor, mas não conhecia o verdadeiro amor que estava na frente dele ali falando com ele. Quem aqui assistiu a série The Chosen? É interessante essa série, porque quando eles estão na sinagoga, e aí os rabinos estão ali lendo e dão oportunidade para Jesus.
E Jesus começa a falar o tema da Restaurando Vidas. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregoar as boas novas. E Jesus começa a dizer para eles que aquilo ali já estava se cumprindo. Que era Ele, o ungido de Deus. Eu fico imaginando aquele monte de homem, sábios, inteligentes, que falavam de Jesus, que pregavam sobre Jesus, que falavam de Jesus, do amor de Jesus, mas não reconheceram o próprio Jesus perto deles. Este era Nicodemos. Estava ali, mas não conseguiu ver o amor perto dele. Nicodemos pregou muito sobre o perdão, mas teve dificuldade de receber o que Jesus fazia sobre o perdão. E essa estrutura de religiosidade, ela é tão forte, porque ela nos engessa, ela nos deixa dentro, como eu já ministrei uma vez, dentro de um balde. A gente não cria raiz, a gente não cresce, a gente fica preso. Imagina Nicodemos, um homem invejado por muitos, um homem invejado. Imagine a adolescência dele lá, estudando, aonde ele passava, as pessoas olhavam e falavam assim: lá vai um homem, santidade em pessoa. Eu vou até usar a fala do William, é William, né? Ontem nós tivemos aqui o café de integração dos novos membros. E ele falou algo que foi muito forte. Que às vezes precisava ser um personagem. A religiosidade, ela faz de nós um personagem, um boneco, alguém que não é real. Por que eu falo disso? Eis aqui alguém que era um personagem, alguém que vestia uma capa, colocava uma máscara, uma fantasia, e se dizia o super crente, o sábio, o homem que lê a palavra, o homem que conhece. A religiosidade, ela nos engessa, não deixa a gente criar raiz, a gente fica dentro de um balde. Imagina, Nicodemos, sabendo de tudo isso, todos os ensinamentos dele, naquele momento, tendo que reconhecer que não sabia de nada, que nem o próprio Cristo ele conseguiu reconhecer. Esse aqui, que vos fala, era uma estrutura tão forte de religiosidade, que quando eu vim para o Evangelho, às vezes tinha festa na casa dos meus parentes, eu nem ia. Eu vou me contaminar com isso? Eu não posso estar no meio deles, estão bebendo, estão se drogando, mas oi, meu nome é Tiago. Quando eu falo oi, meu nome é Tiago, você fala oi, Tiago, tá? Para os novos que não sabem. Oi, meu nome é Tiago. Eu luto contra religiosidade, prostituição, mentira, vício, adultério, prostituição, pornografia, ouvir voz de comando, teimosia, uma estrutura de miséria, ignorância, ira,
procrastinação, mas só por hoje eu estou limpo. Na segunda-feira tive que confessar para a apóstola que eu caí na indiferença. Houve uma situação e eu me vi indiferente com a situação daquelas pessoas. Eu simplesmente não liguei. Então, esse é o Tiago, que luta contra tudo isso, mas que antes vinha para a igreja, bonitinho, no cabide, no terno, na gravata. Não que esse seja o problema, meus irmãos, mas isso era uma fantasia que eu colocava, uma cara de crente, uma roupa de crente, a fala de crente, mas o coração não estava convertido. Era uma pessoa chata, ignorante, insuportável. Imagina você chegar na Restaurando Vidas com tudo isso. Onde que, eu não me lembro o ano da Copa que era, o pessoal se reunia na Casa Vermelha, e eu tive que ouvir, que os homens, todos que chegavam lá, né, apóstolo, o pessoal pulava em cima, e pulava, e brincava. Quando eu cheguei, eu tive que ouvir, nós não sabemos como lidar com o Tiago, porque ele não brinca, ele é chato. Os jovens, eles não gostavam de estar perto de mim, e eu nem perto deles. Mas, por que isso tudo? Uma pessoa viciada, como o apóstolo falou, o ex-noia, prostituto, uma pessoa que vivia de balada, uma pessoa que vivia nos bailes dançando, precisava encher a cara, sorria para todo mundo, falava com todo mundo, brincava com todo mundo, mas quando veio no lugar realmente que era para ser de verdade, a alegria do Senhor era para fluir dentro de mim, de verdade não. Eu deixei uma estrutura de religiosidade tomar conta da minha vida, e eu se achava o quarto da Trindade. Deixa eu confessar para vocês, um dia, ouvindo o nosso apóstolo ministrar, talvez você vai se escandalizar igual eu se escandalizei aquele dia. Estava naquela época da mulher aí, cantava beijinho no ombro. Ele estava ministrando, falando sobre você não dever nada para ninguém, que você teria que ser você mesmo. E ele falou assim, e para os recalcados, beijinho no ombro. Pensa uma pessoa numa estrutura de religiosidade, onde que o altar, ele fazia um altar, como que eu posso dizer, um monumento de santidade. E eu ouvi isso do anjo da igreja. A vontade era de correr da igreja, de ir embora. Como pode? Ele vai falar isso em cima do altar. Como pode esse pastor fazer brincadeira em cima do altar? Nicodemos, como pode? Eu, sendo velho, vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Imagina ele argumentando com Jesus, porque nós ouvimos e até falamos aqui, aprendemos, quem é muito bom em argumentar, é ruim em se arrepender. E ele ali falando, e Jesus vai lendo a cartilha para ele aqui, ó. Jesus vai falando com ele, vai falando,
vai falando. E aí ele vai entendendo um dos primeiros que Jesus fala: nasça da água e do Espírito. Por que nascer do Espírito? Porque em todas as palavras que vinham de cima deste altar, enquanto eu não deixava o Espírito Santo tratar no meu coração sobre essa estrutura de religiosidade, eu nunca poderia ser curado, eu nunca poderia ser transformado. Mas aqui, o que mais você vai ouvir falar é que aqui nós somos uma igreja de confronto. Aqui o seu caráter vai ser confrontado. Aqui ninguém quer um boneco de plástico. Aqui ninguém quer um robô. Aqui nós queremos seres humanos, pessoas que são de verdades, pessoas que são falhas, pessoas que têm problemas sim, mas pessoas que vão lutar todos os dias para se tornarem alguém real, alguém no padrão, no DNA original de Cristo. Por isso que subimos em cima desse altar e falamos: eu luto contra isso, eu luto contra aquilo, eu luto contra isso, eu caí. Mas não desisti. Todos os dias você vai ver alguém subindo aqui e vai falar: eu luto, eu enfrento, a minha batalha diária é essa. O meu leão todo dia é esse. Já ouvi pessoas falando assim: eu não posso ser rico. Se eu fosse rico, nem na igreja eu estaria. Jesus conhece, esse é o seu leão. Mas Ele vai te dar riqueza, porque você precisa lutar, e você precisa ser rico, para que o reino dEle cresça cada vez mais. Agora você imagina, uma pessoa se fez esse padrão de religiosidade, muitas das vezes até drogado, entrei dentro da igreja, e ainda queria se achar o bom, até um dia, Jesus, manifesto, através do seu Espírito, na vida do nosso apóstolo. Ele nem era apóstolo ainda, era pastor. Eu era itinerante. Eu vinha 1 mês, 2 meses, sumia mais 2, 3. Quando aparecia drogado, mas na pose. Não queria dar o braço a torcer, que eu precisava de ajuda. Não dava o braço a torcer, que eu precisava nascer de novo. Não dava o braço a torcer, que eu precisava ser alguém real, alguém de verdade, alguém que não se fantasiava. E um belo dia cheguei lá na igreja, estavam lavando a igreja. Ele falou: vem cá, filho, senta do meu lado aqui. Vem cá, bonitinho. E aí ele, com todo o amor do mundo, olhou para mim e falou assim: toma vergonha na tua cara, seu safado. Tu vai ficar de pilantragem até quando? Você sabe o que Deus tem para fazer na tua vida. Não corre. Aí começou: eis-me aqui. Nós vemos esse texto aqui, Jesus falando essas falas bonitinhas para Nicodemos. Mas imagina Jesus confrontando Nicodemos na sua religiosidade. Nicodemos, tu fala de amor, cara, mas quando você chega em casa tu é um poço de ignorância. Ei, Nicodemos, você fala de perdão, mas você não consegue pedir um perdão nem para os seus filhos, para a tua mulher, para a tua sogra, para os teus cunhados. Você não consegue pedir perdão para ninguém, Nicodemos.
Ei, Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. O Nicodemos que está dentro de você precisa sair hoje. Assim como saiu da minha vida. E aí, eu tive que confessar. Não é fácil. E falar assim, o meu nome já ajuda, Tiago. Aí o mestre vai nos ajudar. Do hebraico, Yaakov, né? Jacó. E ele falava para mim assim, tu é um Jacó, cara. Tu é um Jacó. Você precisa falar para Deus quem você é de verdade. Você precisa falar para Deus quem é o Tiago. Quem é o Tiago? Que ninguém conhece quem é o Tiago. Deus precisa saber quem é você. E Ele marcou esse encontro com você hoje para destruir isso dentro de você. Aqui ninguém precisa provar nada para ninguém. Estava vindo com a minha filha, minhas duas filhas no carro, meu neto. E aí a Anne falando algumas coisas para mim lá, eu falei assim, filha, quem é que tem moral para falar de alguém? Ninguém tem moral para falar de ninguém. Eu vou te apontar no seu pecado, mas esquecendo dos meus. Eu não tenho pedra nas mãos. Mas sim, eu tenho mãos estendidas para quando você estiver caído, te pegar pelas mãos e te ajudar a levantar. Porque este é o lugar chamado Restaurando Vidas, que você veio para ter um encontro com o dono da Restaurando Vidas, e ele marcou esse encontro com você para dizer assim, eu não tenho pedra, eu não te julgo pelo que você fez, eu não te julgo pelo quem você é, mas eu preciso saber de verdade, quem é você? Eu preciso saber de verdade com quem que eu estou lidando. Ei, filho, ó, tira, joga de lado. Quando você tirar a máscara, que nem ele fez com aquela mulher, ele não atacou ela, ele falou assim, busca teu marido, que eu quero ter um proceder com vocês dois. Eu não tenho. Disseste bem, agora nós começamos a conversar, você não tem. Você falou para mim quem você é. Nicodemos, sim, agora você entendeu quem é eu, quem sou eu. E este amor é tão grande, Nicodemos. Foi nesse diálogo com Nicodemos que Jesus escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por amor a mim e a você, porque ele não nos julga, ele simplesmente deu a vida dele por mim e por você, para dizer, quem tinha que morrer, quem poderia te acusar, quem poderia te julgar, não fez, simplesmente entregou a sua vida por amor de vocês. E hoje ele marcou este encontro comigo e com você. Tinha mais coisas para falar. Tinha Zaqueu. Zaqueu, na vontade de conhecer o mestre, ele tinha que se esconder. E ele sobe em cima de uma árvore. Mas quem é capaz de fugir dos olhos de Deus? Né, Edson? Ó, lembrei. Quem é que pode se esconder dos olhos de Deus? Ninguém. Desce daí, Zaqueu. Eu quero ir com você para a tua casa.
Deus marcou este encontro com você hoje, com você que está aí nos assistindo através da transmissão ao vivo. Deus marcou este encontro com você, porque Ele quer ir embora contigo para a tua casa. Ele quer com você, de mão dada, dizendo assim: hoje chegou salvação para o teu lar. Hoje chegou salvação para a tua casa. Hoje chegou salvação para a tua família. Deixa tudo aquilo que te impede de viver o melhor comigo. Deixa de lado, tira a máscara, tira a arrogância, tira a religiosidade de lado. Depois na história nós vamos ver Nicodemos, José de Arimateia, brigando, defendendo Jesus, cuidando do corpo de Cristo depois da sua morte. Por quê? Quando nós se encontramos com Jesus, há uma transformação de vida. Eu e você estamos aqui porque recebemos este convite e se encontramos com o Pai. E de lá para cá, a nossa vida tem sido transformada. Já fui, já se afastei, já saí, mas do álcool, da droga, vai fazer 14 anos que eu estou limpo. Do adultério, estou limpo. Caí em outras coisas? Caí, mas não parei, não fiquei no meio do caminho. Todos os dias, ela está aqui do meu lado, dizendo para mim assim: põe de novo, será mais feliz. Põe a máscara de novo, põe a capa de crente, você era mais feliz. E todos os dias eu tenho que dar uma bica nessa máscara e dizer: para trás de mim, Satanás. Porque hoje eu posso ser alguém real, eu posso ser alguém de verdade. Eu não preciso usar máscara para ser alguém que as pessoas vão gostar de mim. É tão real, gente, que no ano passado de 2024, no mês de setembro, no dia 22, é meu aniversário. Guarde essa data aí. Eu fiz 40 anos. Não parece, eu sei, você fez essa cara aí. Quando eu cheguei na igreja, ali eu percebi que ter um encontro real com Deus verdadeiramente é transformador. As crianças estavam lá fora, me esperando e cantando parabéns para mim. Se crianças ficam perto de alguém, essa pessoa não é chata, essa pessoa, ela tem sido verdadeira, essa pessoa tem sido alguém real. E quando elas estavam cantando parabéns ali para mim, Deus falou para mim: filho, continua nesse caminho, porque verdadeiramente a religiosidade está quebrando dentro de você. E todos os dias eu posso dizer: estou tendo um encontro com Deus, e esse encontro tem transformado a minha vida. E eu quero que você se coloque de pé. Se você entrou aqui hoje neste lugar lutando contra tudo isso, mas o maior de todos, contra a religiosidade. Hoje eu resolvi colocar uma camisa social, ficar mais bonitinho. É o Tiago, eu gosto, mas isso não me prende mais. Isso não faz de mim mais um padrão. Porque eu entendi que não é a roupa. Eu entendi que com todas as minhas falhas, com todos os meus problemas,
Deus, Ele me ama. Deus, Ele continua te amando com todas as suas falhas, a tua brabeza, a tua cara feia, a tua chatice. Deus te ama. Com o teu vício, Deus te ama. Com o teu pecado, Deus te ama. E Ele marcou esse encontro hoje porque Ele quer transformar a tua vida. Curva o seu semblante.